chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Queridos, chegou o momento em que eu considero o melhor momento do programa. Aleluia. Já, obviamente, ouvimos aqui muitas mensagens cantadas que alegraram os nossos corações, mas também nos prepararam para esse momento ímpar, quando Deus irá falar aos nossos corações através da sua palavra escrita. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Juvemar Lopes. Ele é o pastor da Igreja Cristã Essência da Palavra. Pastor Juvemar, inicialmente, meu cordial bom dia, paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer e a partir de agora é com você. Glória a Deus. Bom dia, pastor Marcos Vinícius. A paz do Senhor, homem de Deus. Já fazia um tempo que a gente não retornava aqui, né? Ficou um pouco corrido a respeito do trabalho e tudo, mas aprova ao Senhor que nos deu mais essa oportunidade através do servo de Deus, o pastor Márcio Vinícius. Mais um dia está aqui na rádio para trazer a palavra do Senhor aos corações dos ouvintes. Sem perca de tempo, onde você estiver aí, eu peço que você tome a sua Bíblia, abra aí no Velho Testamento, precisamente no livro das Segundas Crônicas, capítulo 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Para a nossa meditação nessa manhã, em nome de Jesus. Diz assim a poderosa palavra do Senhor, capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, versículo 1. Sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra o rei Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo o seguinte: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem a possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora todos os moradores desta terra do teu povo de Israel, diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está na casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e os não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para nos lançar fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós
não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre um homem chamado Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel e filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira, e dizes: e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor, e levantaram levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a louvar e cantar hinos ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui o versículo 22. É uma leitura extensa, o tempo já está um pouco avançado, e eu quero, nesse tempo que me é confiado aqui ainda, trazer uma palavra do Senhor nesse texto onde nós lemos. Um texto de uma história de fácil compreensão, porém também de ensinamentos fortes para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é fundamentada no ensino. O ensino da palavra, ele é algo que produz esperança, produz fé, produz restauração, fortalecimento. O ensino da palavra de Deus, ele é fundamental, porque ele segue um pilar da sã doutrina de Cristo. Nós que pregamos a palavra pura, genuína, nós acreditamos sempre na palavra voltada como ensino para os nossos corações. E diz a palavra do Senhor, nós vemos, vou resumir o texto para nós compreendermos. Josafá recebeu uma notícia de que um exército vinha contra ele para saquear sua terra. E Josafá fez o que pôde, chamou todo o povo de Judá, reuniu o povo, jejuou, se separou, buscou ao Senhor e continuou pelejando e se comportando como homem que agora as armas que ele tinha na sua mão, ele estava colocando diante do Senhor, armas espirituais, da qual
Paulo vai dizer, escrevendo na carta de 2 aos Coríntios, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para desfazer todos os dardos, baluarte, torre forte da parte do inimigo das vossas vidas. Então Josafá começou a fazer a coisa certa: reunir o povo, jejuar, separar-se, buscar o Senhor, arrepender-se, para que porventura o Senhor pudesse ter piedade dele e operar na vida deles naquela hora. E a história segue-se e diz a palavra do Senhor que Josafá, aqui no versículo 4, disse: e Josafá juntou todo o povo para pedir socorro ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 6, Josafá começa engrandecendo o Senhor, dizendo: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina todos os reinos de todas as nações? Nós não temos força alguma e não há, perdão, irmãos, na tua força há poder, Josafá falou, e não há quem possa resistir ao teu glorioso poder. Josafá agora, mediante uma situação, ele deposita toda a sua confiança em Deus. E ele louva, ele exalta, ele engrandece ao Senhor da sua vida. E eu quero dizer para nós nessa manhã, para você que me escuta, para você que me ouve através dessa rádio, que todas as coisas, disse Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados por um decreto, por um propósito da parte do Senhor para as nossas vidas. Josafá entendeu, e mesmo assim ele acreditou que ele sozinho não conseguiria vencer esta batalha, não ter êxito contra aqueles que viriam contra ele. Mas atitudes que engrandecem o nome do Senhor fizeram com que Deus trabalhasse na situação e operasse na vida do rei Josafá e de todo aquele seu povo que estava naquele lugar sendo afrontado pelos inimigos que estavam vindo para saquear a sua terra. Louvado seja Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 12: Ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Josafá, ele começou a ser trabalhado de uma forma, ele se humilhou diante do Senhor. Ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu que a sua força não era suficiente junto com o seu povo, e que diante daquela situação ele não conseguiria sobressair-se sem a intervenção do Senhor. E ele disse: nem nós não há força diante desta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, ou nós não sabemos como faremos, ou nós não estamos tendo discernimento preciso da coisa, não estamos vendo a coisa fluir. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Uma palavra dessa, irmãos, eu creio, aos ouvidos de Deus, quando ela partiu, quando ela saiu aos lábios de Josafá, ela já tinha fincado no seu coração, e ela já tinha ido ao trono do Senhor, com sinceridade diante do Senhor por aquele que a expressava, no caso, Josafá. Então, todas as vezes que as pelejas se intensificarem nas nossas vidas, nós precisamos acreditar toda a nossa confiança diante do Senhor. Nós precisamos depositar
toda a nossa confiança, a nossa esperança, fazer com que a nossa fé seja evidenciada nesses momentos, para que nós consigamos suportar tais aflições que vêm contra as nossas vidas. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E por causa da situação, por causa do comportamento de Josafá, Deus começa a trabalhar numa área em que Josafá ainda não estava vendo, mas pela sua postura de não render-se ao homem, mas render-se a Deus, de não entregar-se ao desespero, de não ficar cabisbaixo, sem direção, caído, prostrado, murmurando, olhando somente para a dificuldade. Josafá foi diferente. Ele olhou com os olhos pela fé de que tem um Deus que é poderoso, que era na sua época, para refazer a situação e ganhar a causa por ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, versículo 13, vamos seguindo: e todo Judá estava em pé perante o Senhor. E na palavra de Deus, em várias passagens, nós vamos perceber que era uma expressão pela qual Deus, quando queria falar com o homem de forma mais íntima, ele falava: põe-te de pé e eu falarei contigo. Ezequiel, ele falou desta forma, e vários outros homens, outras mulheres do Senhor, outros personagens bíblicos, Deus disse: põe-te de pé e eu falarei contigo. A questão, o sentido de põe-te de pé, fica na posição que eu preciso para operar o milagre na tua vida. Fica de pé, confia, espera, vê pela fé o grande e extraordinário milagre que eu vou realizar na vida de vocês, diz a palavra do Senhor. Todo Judá ficou de pé, crianças, mulheres, todo mundo. E agora, versículo 14: e veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre um homem chamado Jaaziel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A minha e a sua postura de fé, ela fará com que Deus trabalhe nas situações e resolva. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A força de Josafá, ela estava se acabando, ou ela se acabou. Josafá usou todos os mecanismos que ele tinha, todas as diretrizes que Deus deu a ele, ele usou, mas mesmo assim não foi suficiente. Mas mesmo assim não foi o suficiente, o tanto quanto para ele conseguir pelas suas próprias forças. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor: Deus, conhecendo a situação, Deus sabendo de que ele não conseguiria, agora levanta um homem chamado Jaaziel, para que, usado por Deus, trouxesse uma palavra de Deus ao seu coração, de encorajamento naquela hora. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o Espírito do Senhor veio no meio da congregação. É no meio, irmãos. Jesus sempre esteve no meio. Jesus, na cruz do Calvário, ele estava no meio entre dois ladrões. E em outras passagens da Bíblia, diz a palavra do Senhor que Jesus estava no meio. Diz a palavra do Senhor que os discípulos temerosos, depois que Jesus foi morto, e não sabendo ainda que ele tinha ressuscitado, onde ele estava reunido em uma casa com portas fechadas, de repente Jesus encontra-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Sou eu, a quem vocês não acreditaram, mas mesmo assim eu fui enviado aos perdidos desta vida. Eu fui enviado àqueles que não têm mais credibilidade.
Eu fui enviado não aos sãos que não precisam de médico, mas eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu sou aquele que deixa 99 ovelhas no aprisco, sã, curadas, que muitas vezes não necessitam do Senhor, mas eu vou em busca de uma ovelha perdida, que foi abandonado pela família, que foi abandonado pelo chefe do trabalho, que foi menosprezado pela sua esposa, que a sua mãe o rejeitou, que o seu pai o abandonou, que não tem mais nenhum humano nessa vida que tenha compaixão dele. Mas mesmo assim, diz a palavra do Senhor Jesus, na pessoa bendita do Pai que o enviou, ele vai em busca de uma ovelha perdida, pelo seu amor, pela sua infinita graça, onde Deus olhou do alto dos céus para esta terra e disse: como restituirei o homem perdido? E diz a palavra do Senhor que Deus olhou do alto a baixo e não viu nem um justo sequer, mas aprove ao Senhor, o unigênito de Deus, que disse: Pai, eu vou salvar esse povo pela minha compaixão, pelo meu amor, pela tua graça, Pai, que me é confiada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Voltando para o texto, Josafá começou a dar as diretrizes para a operação do grande e extraordinário milagre que aconteceria no meio do povo. E disse Josafá: dai ouvidos, todo Judá, e vós, todos os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o Senhor diz assim para mim: não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu creio piamente que quando Josafá e todo o povo ouviu essa resposta do Senhor, e a palavra nos dá respaldo para isso. Na continuação vai dizer que Josafá caiu com o rosto em terra, adorando, exaltando, glorificando ao Senhor da sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu quero trazer uma aplicação para os dias a qual nós vivemos. Muitas pessoas estão perdendo as suas forças, outros já perderam totalmente e não conseguem mais viver numa dimensão na dependência do Senhor. Muitos se entregaram, muitos não conseguem mais retornar à casa do Senhor, muitos se conformaram em viver nas suas casas sem estar no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, sem estar em uma coinonia buscando ao Senhor. E se nós formos ver que fatores, nós podemos citar alguns que podem ser fatores que contribuem para que isso tenha acontecido. Ah, mas irmão Juvenal, você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Verdadeiramente eu não sei. Ah, mas você não sabe a ferida pela qual eu fui ferido durante essa minha caminhada. Ah, você não sabe a dificuldade que eu enfrento, por isso que eu não consigo mais chegar na casa do Senhor. Ah, você não sabe que o medo que eu tenho, o trauma, a angústia, a decepção, a frustração, o medo do futuro, a desesperança, a tristeza, o desânimo, o cansaço, a fadiga, tudo isso eu estou vivendo numa vida enfadonha, eu não consigo mais me desprender destas coisas e por isso estou me afastando do Senhor. Por isso eu me afastei do Senhor por situação A, B ou C, D. Eu não consigo mais por causa de uma situação de pessoas que me desanimaram, que me frustraram, porque a igreja pela qual eu congregava, aconteceu situações que eu não consigo mais me encaixar em outra igreja. Eu posso até compreender a sua fala, mas a postura de ficar parado e esperando que as coisas se resolvam, enquanto você que tem a condição de ter atitudes não toma, essa parte eu não consigo. Diz a palavra do Senhor Jesus falando ali, ele disse: olhai para os lírios do campo, para as aves do céu, elas nem semeiam, nem ajuntam em celeiro. Mateus capítulo 6, a partir do 30. Mas o vosso Pai as alimenta todos os dias. Olhai para os lírios do campo, que nem trabalham, nem fiam, nem mesmo Salomão se vestiu com tanta glória como um deles.
Quanto mais vocês, homens de pequena fé, o vosso Pai os alimenta todos os dias, era Jesus dizendo: é eu que te sustento vocês, mas vocês não compreendem. Voltando aqui para o raciocínio que eu quero complementar nessa manhã. Eu trago uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Adora ao Senhor. Adora ao Senhor. No texto de Josafá, quando Jaziel foi levantado, ele deu as diretrizes para Josafá, e ele disse na sequência: Josafá, reúne o povo, traz levitas, traz homens separados, coloca a roupa da santidade no levita, para que as coisas aconteçam. Tem que se separar, tem que se consagrar, tem que viver uma vida piedosa, tem que deixar o mundo, tem que renunciar ao pecado, tem que deixar o seu eu. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga, porque é aquele que quiser ganhar a sua vida. Mateus capítulo 24. Perdoar aqui. Erga-se nessa manhã, adore ao Senhor. Irmão Juvemar, mas eu não consigo adorar mais, porque essa situação que eu vivo, ela está me afadigando sempre. Ela está me sufocando tanto que não consegue mais sair da minha boca um louvor de adoração ao Senhor. Adore ao Senhor. Diga: problema, eu sei que tu está comigo. Problema, eu sei que tu estás bem aqui. Situação adversa, eu sei que tu existe. Mas mesmo assim, comece adorando, que Deus vai trabalhando, assim como Ele fez na vida do povo de Josafá, do rei e de todo o povo ali que estava com ele. Comece adorando ao Senhor. Ah, mas eu não sinto prazer. Faça como o salmista Davi, no Salmo 42, porque te abates, ó minha alma. Eu espero em Deus, pois ainda eu o louvarei. Trave essa guerra com a sua alma, trave essa guerra com o seu eu. Gálatas capítulo 6, no verso 17, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que há uma briga constante, há uma guerra constante entre carne e espírito. Estes opõem-se a um outro, para que não façais o que quereis. E nós, percebendo isso, nós sabemos o que fazer. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, no versículo 10, Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É Deus que te fortalece, crente. Ah, eu não consigo mais, eu estou sem força. Há mais de 700 anos atrás, um homem de Deus chamado profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, veio a revelação a ele de que um homem nasceria depois de 700 anos, depois que ele falasse a palavra do Senhor. E ele disse: o Senhor é aquele que dá força àquele que não tem mais nenhuma força, e multiplica as forças do cansado. Certamente os jovens se cansarão e se fatigarão e cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor. A preocupação de Deus para a tua vida, crente, ela é extrema. Ela é maior do que todas as outras desta vida. Ninguém se preocupou tanto com o humano como Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, através do sacrifício salvífico. Ninguém. 700 anos antes de Cristo vir a essa vida, o profeta Isaías, pregando no capítulo 35, escrevendo no capítulo 35, ele vai dizer: porque rios nascerão no meio do ermo, e no lugar onde não havia nada, passará a ter vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E os coxos saltarão como o servo. Capítulo 35 de Isaías. Era Isaías falando: quando o reino espiritual do Pai, através de Cristo, se infiltrar nessa terra, todas as coisas mudarão, porque onde operava a morte, passará a ter vida. Onde operava a destruição, passará a ter a restituição. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas eu não consigo mais. Deposita toda a tua confiança diante do Senhor. Adora ao Senhor. Não canta, cantar qualquer um canta. Não seja gospel, não seja coach, não seja voltado para a cultura, que no domingo você faz questão de estar na sua igreja.
Mas nos outros dias da semana você não sabe mais nem onde fica a igreja. Isso é cultural, isso é hábito dos pagãos. Crie uma intimidade com o Senhor. Crie um vínculo com o Senhor para que Ele te dê forças, para você se levantar desse lamaçal, para você se erguer do monturo, para você acreditar e lembrar das promessas, dos milagres, dos projetos que Deus realizou na tua vida. Há um tempo enfadonho, perigoso que nós vivemos, difícil, e que as coisas tendem a querer apagar toda a construção de Deus na minha e na tua vida. Mas a palavra de Deus para mim, para a tua vida nessa manhã, através do Espírito Santo de Deus, é para que você nessa manhã se entregue ao Senhor. Diga: Deus, eu sei que tu está usando esse homem para falar comigo, mas além de ouvir a tua voz, eu preciso da tua força. E o salmista vai dizer, Salmo 37, versículo 4: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto das coisas Ele fará. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O Deus que te chamou, meu irmão, o Deus que te chamou, minha irmã, que você se contém hoje com as migalhas desta vida, e o seu prazer hoje não é mais adorar o Senhor. O seu prazer hoje é trabalhar, o seu prazer hoje é se divertir, o seu prazer hoje é estar no entretenimento, o seu prazer hoje é estar em frente a uma televisão, enchendo o seu espírito de tóxicos que vão matar a tua alma ainda mais. Escuta a voz do Senhor nessa manhã, crente. Nada disso é proibido, não estou falando nesse sentido. O que eu estou dizendo é o que está tomando a primazia da tua vida. Ergue-te. A palavra do Senhor na manhã deste dia de quinta-feira é para que você erga-se, levante-se, retorne para a sua igreja, retorne com compromisso, retorne para os braços do Pai. Diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 15, a parábola conhecida do filho pródigo, que ele foi e gastou tudo que tinha, se arrependeu, caiu na real, encontrou-se comendo a comida que os porcos comiam, junto com os porcos. Não interessa o contexto, o que interessa é o contexto que vai à frente, que ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou em outras palavras, o filho pródigo tomou a decisão: é hoje que eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu não aguento mais essa vida. Muitos cristãos se encontram em redomas, trancafiados, e não tem força de voltar para os braços do Pai. Mas a palavra de Deus na manhã deste dia é para que você encontre forças no Senhor da vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. É para que você se apoie na palavra que Paulo falou aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 18, que para aqueles que perecem a mensagem da cruz é loucura, mas para nós que cremos ela é o poder de Deus. A palavra ainda é o mesmo poder de Deus para a tua vida, crente, ainda é o mesmo. Não fique colocando circunstâncias contrárias para que Deus não opere, mas entregue-se ao Senhor, espere, acredite, louve, e o mais Ele fará na tua vida. Levanta-te. A vinda de Cristo está se aproximando cada vez mais. Não deixe com que a chama de Deus que um dia Ele mesmo plantou no teu coração, essa chama não foi plantada por homens, essa chama foi plantada num projeto salvífico. A Trindade projetou plantar uma chama que não se apagaria no meio do teu coração. E por quê? Você deixa essa chama se apagar? Não deixa. Pastor, mas não estou mais sentindo nada. Reconheça, e hoje mesmo você pode ser o mesmo homem que um dia você já foi, ou passar a ser aquele que você nunca foi. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz, Coríntios capítulo 3, 2, que onde há o Espírito do Senhor, a liberdade para Deus operar. O Espírito de Deus está onde há um coração que o aceita, onde há uma pessoa que crê. Se você crê, recebe o Senhor como seu Salvador nessa manhã, as demais coisas Ele trabalhará na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos caminhando para terminar.
Paulo escrevendo também, ele falou que a palavra do Senhor não consiste em palavras de persuasão. Nós não pregamos um evangelho de persuasão, de palavras jogadas ao vento, mas nós pregamos um evangelho que transforma, que muda, que levanta o caído, que fortalece o fraco, que dá vista ao cego, que faz com que os ouvidos sejam desentupidos para ouvir a voz do Senhor, e principalmente com que a salvação ela seja evidenciada no meu e no seu coração. É tempo de voltar. Para onde, pregador? Para os braços do Pai. Não fique mais nessa situação que você se encontra. Você já conhece ao Senhor. O Espírito de Deus já executou grandes e extraordinárias maravilhas na sua vida. Não se entregue às forças das trevas. Se você já se entregou, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda a homens de Deus, busque ao Senhor. Uma coisa que Deus se agrada é quando nós confessamos a nossa situação, o nosso estado de fraqueza. Paulo vai dizer: quando eu estou fraco, eu creio que Deus é a fortaleza da minha vida, e que Ele faz questão de trabalhar em cima da minha fraqueza. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Para terminar aqui a passagem, para não deixar com que você não fique sem entender, todo esse contexto, todos esses versículos foi para contar a história do rei Josafá, e de que Deus levantou um homem chamado Jaziel, e que deu as diretrizes para que ele tivesse uma resposta da parte do Senhor, para que o exército não invadisse a terra de Judá. E assim aconteceu, e Jaziel chegou, deu as coordenadas, deu as diretrizes, e o povo começou a louvar o Senhor, e Deus pôs emboscada, e eles começaram a brigar uns com os outros, e morreram muitos e milhares naquele dia, pela intervenção do Senhor. Estou resumindo porque o tempo já foi, mas o contexto é isso, e o que eu trago para a sua vida na manhã deste dia é para que você se erga, se levante, como já falei. Ah, mas eu estou pegado ao passado, eu estou com um trauma, eu não consigo ter uma reação, há uma ferida no meu coração. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 3, a partir do 12, ele vai dizer: uma coisa eu sei, não é que eu tenha alcançado, mas eu continuo correndo para o prêmio pela qual eu acredito que eu vou conseguir. Esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, eu vou avançar para as que estão diante de mim. Não fique preso no seu passado. Nem mesmo Deus, ele se lembra do seu passado. A palavra diz que ele jogou no mar do esquecimento. Nem mesmo ele se lembra. Por que você fica se lembrando? Para trazer sofrimento. Lembre-se do futuro, que você pisará em ruas de ouro, que você morará na nova Jerusalém celestial, de que você ouvirá a voz, de que aquelas portas se abrirão quando você se aproximar delas pela fé, quando você estiver do outro lado dessa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é fiel, poderoso para trabalhar na sua e na minha impossibilidade. Que o Senhor possa continuar abençoando todos que nos escutam no dia de hoje, e dar forças, diretrizes, para que você tome a decisão precisa, porque o que está em jogo não é qualquer coisa dessa vida. O que está em jogo é o seu espírito, é uma vida toda com o Senhor, é uma vida eterna com Deus. Deus abençoe a sua vida. Roga a Deus que o Espírito Santo te tenha fortalecido neste dia, e que amanhã, neste final de semana, eu quero ser profético nessa manhã, que você ganhe forças para voltar, retornar para a casa do Senhor, porque lá o Pai está te aguardando para dar novas vestes, colocar anel no teu dedo, novas sandálias, e te fazer um homem novo, uma mulher nova na presença do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique todos com Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.